Olá, boa noite. 19 horas e 30 minutos aqui, na quarta-feira. Estamos juntos para que a gente possa fazer a leitura do livro no nosso canal Espiritismo com Cristo. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Nós aqui estamos assim divulgando a nossa doutrina espírita, divulgando o Evangelho, divulgando assim aquilo que Cristo nos ensinou. E, acima de tudo, nós estamos aqui lendo um livro que é a porta de entrada para aqueles que querem conhecer, querem entender um pouquinho mais. E esse livro, ele esclarece muitas coisas e ele é como se fosse um resumo daquilo que o Evangelho nos traz. Às vezes o Evangelho é uma leitura que é um pouco mais difícil de ser entendida. Então aqui está numa linguagem de uma pessoa que transferiu isso e simplificou. Então aqui está os ensinamentos. Então nós estamos fazendo a leitura desse livro já há bastante tempo. Estamos já quase finalizando. Então fica com a gente aí para que você possa também entender um pouquinho mais e ver aí algumas dúvidas que você tenha, talvez em algum capítulo, em alguma parte do livro, pode até esclarecer as suas dúvidas. Então chama as pessoas que você gosta, que você ama, para que elas possam também absorver esse conteúdo. E esse livro é do Eliseu Ringonati, é Espiritismo Aplicado. E eu estou aqui com a minha amiga Débora para que ela possa, assim, nos ajudar, fazer a leitura e trazer, assim, as suas boas ideias. Boa noite, Débora. Boa Seja noite, bem-vinda. Marco. Boa noite, amigos. É sempre um grande prazer, mais uma vez, estarmos aqui nas quartas. Lembrando que o canal Espiritismo com Cristo tem diversos conteúdos espíritas. Todos os dias, 22 horas, nós temos as orações. Às segundas-feiras, nós temos o Evangelho no Lar. Às sextas-feiras, nós temos as Cartas de Paulo ou Conversas da Alma. Então fique sempre atento nas nossas redes sociais, que você sempre encontra as informações. E lembrando que nós somos um programa vinculado ao Centro Espírita Cristão, e lá nós temos diversos tipos de trabalhos: atendimento fraterno, tratamento médico espiritual, psicografia, passes. É sempre um grande prazer receber vocês na nossa casa. É isso aí. Nós aqui criamos esse programa para que ele possa chegar ao maior número de pessoas. Então pedimos que vocês compartilhem, que vocês se inscrevam no canal e que você possa levar isso adiante, né? As pessoas precisam de um conteúdo que traga, assim, a luz, que traga paz, que traga um conhecimento para que você possa dar os próximos passos em direção à luz, estar com a vida mais segura, mais tranquila, porque você adquiriu essa segurança, essa tranquilidade dentro do seu coração e não fora. Porque as coisas que estão fora, ela não fortalece aquilo que está dentro. Então nós temos que trabalhar aqui dentro, fortalecer os nossos pensamentos, fortalecer as nossas companhias espirituais, fortalecer assim os nossos pensamentos e, acima de tudo, trabalhar de acordo com aquilo que Cristo trabalhou quando esteve aqui. Ele sempre foi assim um irmão que sempre foi solícito. Ele sempre estendeu a mão, ele sempre esteve bem, nunca virou as costas para ninguém. E é nesse sentido que nós devemos trabalhar e entender. Por mais que seja difícil, seja duro, mas a gente vai ter que fazer essa parte. É a parte que nos cabe. Ele fez e mostrou para cada um de nós, como irmãos, que devemos também pegar assim, firme no mesmo trabalho e fazer esse trabalho com boa vontade, com dignidade, com respeito, com educação,
sempre trazendo para você aquelas pessoas que nós às vezes julgamos que as pessoas mais difíceis, as pessoas mais complicadas, as pessoas que às vezes nos irrita, que talvez nós não temos tanta simpatia por ela, mas faz uma forcinha, traz ela para você. Não se sinta assim, de repente, chateado, magoado ou qualquer outra coisa. Faça sempre ao contrário, porque é assim que o Pai nos ensina. Um pai nunca vai ensinar os irmãos a brigarem entre si. Vai sempre trazer para vocês assim a amorosidade, o carinho. Vai trazer assim o entendimento, a paciência, a paz. Quando ouvir alguém falar sobre isso, sinta que ali tem a presença de Deus e ali tem a presença do Cristo. Então vamos fazer a nossa leitura dessa noite. Excepcionalmente hoje eu vou fazer a prece para que a gente possa iniciar. Sempre a Débora acaba fazendo, mas hoje eu vou fazer essa prece para a gente iniciar a leitura, porque ela traz o equilíbrio necessário para que a gente possa fazer aquilo que precisa ser feito. Trazer um bom entendimento através da leitura. Senhor Jesus, Mestre amado, Pai de toda misericórdia, agradecemos a hora e o momento. Hoje foi possível fazer o que estamos fazendo. Simplesmente agradecemos e colocamos tudo sempre na mão do nosso Pai verdadeiro, que é aquele que cuida de todos os filhos, todos os irmãos, e Ele é aquele que sempre vai nos amparar e vai nos segurar, sempre à sua destra. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu santo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita sua santa vontade, Pai, aqui na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, assim seja, e graças a Deus. É isso aí, é sempre muito bom, né? As preces, a discussão, a reflexão. Então vamos dar início ao capítulo Posição do Espírito depois de desencarnado. Os pensamentos que habitualmente mantemos enquanto encarnados determinarão nossa posição no mundo espiritual depois que desencarnarmos. As faixas mentais são também regiões do mundo espiritual. Assim, as faixas de pensamentos glorificados e raciocinados formam as zonas luminosas, onde gravitam as esferas espirituais felizes. As faixas de pensamentos inferiores constituem regiões sombrias e trevosas, nas quais falta a luz e sobra o sofrimento. Se durante o nosso tempo de encarnados estivermos constantemente sintonizados com as faixas luminosas, ao desencarnarmos, ascenderemos às esferas de luz e de felicidade. Ao contrário, se durante nossa permanência no corpo físico ligarmos-nos às esferas escuras, ao desencarnarmos seremos envolvidos por trevas e sofrimentos. E os atos? Poderá o leitor perguntar-nos. Não falamos aqui de atos, senão de pensamentos, porque o pensamento esteve presente na base de todos os nossos atos. E se o indivíduo esteve em permanente sintonização mental com as faixas luminosas, forçosamente, contato mental, seus atos foram raciocinados ou glorificados, se manteve assíduo o contato mental com as faixas escuras, logicamente seus atos não o recomendarão muito, porque é impossível pensar-se no bem e praticar o mal, e vice-versa. Nossa vida na Terra molda-se de conformidade com nossos pensamentos, os quais, por sua vez, plasmam-se segundo nossos desejos, consubstanciando-se, por fim, em atos. O espírito desencarnado precisa controlar muito bem os seus pensamentos, porque no mundo espiritual, não havendo a barreira da matéria como aqui na Terra, é o pensamento que impulsiona o espírito. Assim sendo, é muito importante que nós nos habituemos desde já a mantermos um bom controle de pensamentos, para que não sejamos uns torturados mentais ao deixarmos o corpo físico.
E não só por isso, como também para prepararmos nosso futuro. Porque se levarmos conosco uma bagagem dessa natureza, isto é, de pensamentos descontrolados, dificilmente a modificaremos para melhor. E quando reencarnarmos, voltaremos com as mesmas tendências péssimas e dificuldades agravadas, uma vez que nada do passado foi corrigido, trilhando nossa vida mental os mesmos desvios antigos. Resumindo, diremos que durante nossa permanência na Terra estamos simplesmente sintonizados com as faixas mentais. Porém, quando desencarnarmos, passaremos a viver na zona correspondente à faixa mental com a qual estávamos sintonizados. E se nós nos dirigirmos para zonas escuras ou de trevas, teremos de sofrer longo, doloroso e laborioso período de reajustamento mental antes que possamos divisar a luz. Pensamento é poder, né? É isso aí. Então, você vê uma leitura simples que esclarece muita coisa. Então, no sentido de que os nossos pensamentos não podem ser conturbados, porque eles aqui na matéria já nos atrapalham. Imagine em espírito que na verdade é só o pensamento. Então, quando você estiver só em espírito, você vai estar na mesma sintonia dos pensamentos que você estava aqui. E se for um pensamento conturbado, um pensamento negativo, um pensamento fixo, um pensamento de coisas que não são realmente evolutivas, elas vão te levar para outros lugares. E que são lugares que você tenho certeza que não gostaria de estar, porque não são lugares bons. Você ter assim a sua mente perturbada, você ter assim pensamentos que vão te torturar, que vão trazer prejuízo, tanto para você quanto para os que estão em volta. Então, os pensamentos, eles são exatamente aquilo que nós viemos aqui educar. Então, viemos educar para pensarmos corretamente, para pensarmos certo, porque a partir de que pensamos, as nossas atitudes, é o que vamos fazer. E se pensarmos no bem, vamos fazer o bem. Se pensarmos no mal, vamos fazer o mal. E isso é o que vai resumir você. E a partir disso, as coisas vão acontecendo. Porque se você faz o bem, você recebe o bem. Mas se você faz o mal, continua também recebendo o mal. Se você continua recebendo o mal, você não deixa de sofrer. Você sofre também. Porque aquilo que você faz para o outro, enquanto o outro está sofrendo, você não está sentindo. Então, por isso que aqui, quando nós falamos em provas e expiações, nós falamos das expiações. O que significa expiações? Se colocar no lugar do outro. Então, ora você fez sofrer, ora você vai sofrer, porque quando você cair no mesmo sofrimento, você vai sentir a dor e você vai realmente expulsar, repelir aquele tipo de comportamento, aquele tipo de atitude, para que você não faça o outro sofrer, porque você já sentiu na pele exatamente o que é sofrer aquilo que você está fazendo o outro sofrer. E você não vai querer nem para você e nem para os outros. Então aí começa a evolução, começa a luz, começa dissipar as trevas. Então, dentro disso tudo, nós precisamos exatamente cuidar dos nossos pensamentos e nutrir sempre com coisas boas. E não imagine que as lições se repetem, que as coisas são as mesmas, que tudo... Exatamente. A ideia, ela vai ter que pegar a todos, que é a ideia de evolução, e é uma só,
o caminho é um só, o Pai é um só. Então, nós vamos ter que seguir esse caminho. Agora, ora, a nossa turma, que estamos nessa encarnação, nós estamos ali aprendendo isso. Se não aprendemos toda a lição, vamos vir para aprender mais outras lições que ainda não foi possível a gente aprender. Mas que nós estamos aqui ainda nesse orbe, ainda estamos nessa atmosfera. Quando nós aprendemos todas as lições daqui, nós vamos para outros mundos. Então, se nós desencarnarmos e encarnarmos novamente, nós vamos ver muitas lições que nós já aprendemos se repetindo. E pessoas cometendo muitas coisas que nós já cometemos lá atrás. E nós não precisamos e nem podemos e nem adianta a gente querer se indignar com isso. Por quê? Porque são irmãos que estão chegando e que eles também precisam passar por isso. É necessário. Então eles vão cometer coisas que nós já cometemos porque eles ainda não sabem o resultado daquela lição. Eles ainda não aprenderam. Então eles vão cometer a deles e nós vamos cometer as nossas. Porque nós também estamos aprendendo lições que irmãos já estão mais na frente e já aprenderam também. E que eles não cometem mais, mas nós cometemos ainda porque ainda estamos passando por elas. E aí a gente comete as coisas que cometemos, fazemos as pessoas sofrerem, aí depois nós vamos passar assim por esse sofrimento também. Aí nós vamos falar, não é bom nem fazer sofrer e nem sofrer com isso. Então isso já está arriscado, está aprendido. Vamos para as próximas lições. Então você pode reencarnar mais 10 vezes, mas aquela lição você não precisa mais. Mas se você se esquecer que um dia você passou por ela e vê outro cometendo, você também não se indignar e achar que aquele outro irmão está atrasado, está isso, está aquilo. Não, porque Deus coloca todos no horário, no lugar, no dia, no momento certo. Então ele está vindo também e aprendendo. Talvez ele está num estágio anterior ao que você estava. E nós estamos no anterior ao estágio de alguns irmãos que já estão um pouco mais na frente. Outros que nem precisam vir mais até aqui. Mas enquanto estamos aqui, é isso. Trabalhar a mente para que a mente fique sadia, fique saudável e que a mente possa nos levar para lugares bem melhores. E que não faça sofrer e que nem sofra. E a partir disso, quando estivermos em espírito, nosso espírito vai estar também em paz, não vai estar conturbado, não vai estar perturbado e não vai encontrar perturbações. E assim nós vamos seguindo para a nossa melhora. E cada um vai melhorando no sentido de que vai fazendo isso. E aí vai chegar ao ponto que não precisa mais passar por essa escola. Nós vamos para outros lugares que já comporta o aprendizado todo que nós tivemos aqui. Aprendemos a respeitar, aprendemos a ser respeitados, aprendemos a nos posicionar, aprendemos a, acima de tudo, fazer aquilo que precisa ser feito e não aquilo que nós queremos. Porque em determinados lugares que nós vamos a partir daqui, nós vamos precisar continuar trabalhando, mas vamos fazer coisas que exatamente precisa ser feito e nós não vamos ficar com essa guerra interna querendo fazer o que nós queremos. Ao invés de eu
fazer uma coisa para melhorar, para evoluir, para que eu possa trazer para as pessoas um benefício, eu vou fazer coisas à minha própria conveniência, ao meu próprio prazer, à minha própria vantagem. Então eu vou chegar em lugares que isso não cabe mais. Nem eu tenho vontade de fazer e nem aqueles irmãos que estão por lá fazem. Então é um outro estágio. E para a gente chegar nesses outros estágios, a gente precisa estar preparado. Então vamos nos preparando, trabalhando os nossos pensamentos, que vão trazer bons sentimentos e que vão assim levar os ensinamentos ao nosso espírito e vamos ficar em paz. Isso aí. Muitas reflexões. Essa parte, ela é muito importante. É um detalhe, né? Mas se você pegar, esse é a raiz de tudo, né? Se o espírito é só pensamento, enquanto estamos aqui no corpo presente, nós temos aqui a influência do corpo. Mas nós não podemos deixar com que o corpo nos influencie a ter os prazeres que ele gostaria de ter. Sim. Mas sim ter o prazer em realmente fazer o que tem que ser feito e levar o ensinamento necessário. É isso, né, Débora? Que façamos em vida aquilo que a gente vai colher depois. Não dá para pensar, né? Muita gente fala assim, eu vou deixar para me preocupar com a morte depois que eu morrer. Não é bem por aí. A gente tem que pensar na vida e fazer tudo aquilo da forma de viver, pensando que a gente vai plantar e vai colher aqui. Fazer aproveitando a sua existência. Porque enquanto você existe aqui, então dentro dessa existência você precisa aproveitar o seu tempo, precisa aproveitar o seu momento, a sua hora, precisa aproveitar aquilo que Deus te deu hoje, o sopro da vida. Exatamente. É isso aí. A Débora também conhece várias pessoas, trabalha, né, dentro do centro espírita e ela, além de tudo, é psicóloga. Então ela tem assim também contatos diversos com pessoas. E o que você tem visto? A mente está mais tranquila ou ela está mais conturbada? Hoje a gente consegue ver o quanto a mente das pessoas estão cada vez mais conturbadas, né? O quanto os pensamentos intrusivos, a gente até falou sobre isso em alguns capítulos passados, o quanto esses pensamentos, né, eles ficam perturbando a mente das pessoas. E elas não conseguem separar o que é real do que é irreal. E quanto mais elas dão vazão para esses pensamentos, né, desses desequilíbrios, elas acabam ficando cada vez mais desequilibradas, amedrontadas, caem em depressão, ansiedade. Então não você conseguem sair disso, desse looping. Então você vê que a situação ela não leva para um bom caminho. Nunca. Não leva para um bom caminho e deixa com que as pessoas possam até perder a sua saúde física. Sim. E a própria saúde mental. Sim, a gente recebe muitas pessoas no centro espírita falando disso, né? Elas não conseguem dormir, acordam no meio da noite com aquela série de pensamentos e esses pensamentos acabam se tornando gatilhos. Elas não conseguem dormir, não conseguem se alimentar direito, não conseguem brincar com seus filhos, não conseguem trabalhar. Às vezes tomam as medicações não fazem efeito. E aí muitas vezes ou é uma influência, né? Ou é a própria mente que acaba não desligando. Então você vê, tem
todo esse trabalho, né, de você cuidar dos seus próprios pensamentos. Sim. E você cuidar das influências que pode estar nos seus pensamentos. Sim. Então, esse trabalho é um trabalho assim indispensável de você mesmo assumir para você a atenção que você tem que dar para você mesmo, olhando, né, não vai dar pros spoiler, a gente vai pensamentos. falar isso no próximo episódio também, né? Sobre a influenciação do pensamento, né? De quando é influência, né? Então, no próximo episódio nós vamos ter aí mais explicações aprofundadas sobre tudo isso. E agora, para finalizar, você também tem visto que uma quantidade grande de pessoas, então o número está aumentando. Infelizmente, sim. Hoje mesmo eu li uma matéria falando principalmente, né, uma coisa que eu sempre trago aqui é das crianças e dos adolescentes, né? De como as crianças e os adolescentes elas não estão conseguindo mais controlar esse tipo de pensamento. Então eles estão ficando cada vez mais com os pensamentos negativos, pensando em coisas ruins, pensamentos de morte, pensamentos de mutilação, pensamentos de alienação. Então, e é um número muito crescente. Pensamentos, a síndrome tomar do pensamento muito- acelerado. Tem que tomar muito cuidado, né, com tudo isso, porque você consegue ver crianças cada vez mais novas, né, crianças às vezes com 6, 7 anos, com transtornos de ansiedade generalizado e com pensamentos assim que a criança não consegue desligar. Então. Tem que tomar muito cuidado. E agora, o que mais faz com que realmente isso aumente? Qual é o mecanismo que traz para que tudo isso aumente para essas pessoas? Engraçado que hoje a gente falou recentemente, no episódio de segunda-feira do Evangelho do Lar, nós falamos sobre o capítulo de lavar as mãos, né? E como muitas vezes as pessoas se importam tanto sobre lavar as mãos e não se preocupar com o seu interior, né? E é muito isso. As pessoas estão cada vez mais preocupadas com o seu exterior do que com o seu interior. E os pensamentos muitas vezes vêm disso. As pessoas estão cada vez mais preocupadas em satisfazer desejos fúteis, satisfações materiais, ambições materiais, né? Satisfações relacionadas a ambições, status, redes sociais, né? Com influenciadores, coisas ligadas a status quo, né? Do que aquela questão interna, a questão espiritual, ao bem espiritual. E isso acaba fazendo com que a pessoa se desequilibre. Por quê? É a questão da comparação. A pessoa quer o que o outro tem. Lacan fala muito sobre isso, né? A gente deseja aquilo que a gente não tem. E uma vez que a gente tem, a gente para de desejar, né? Então, você acaba vivendo aquilo eternamente. Enquanto você não tem, você deseja. Quando você tem, aquilo para de fazer sentido para você e você passa a desejar, continua desejando aquilo que você não tem. Entendeu? Deseja uma outra coisa você e deseja isso se uma torna outra infinito. coisa. E isso é um looping, né? Então, você sempre quer um carro melhor, você sempre quer um celular melhor e a vida te proporciona isso. Então, se você tem um celular hoje, amanhã você quer outro celular porque você já tem aparelhos novos. Você tem aparelhos novos melhores. E todos os anos você tem novos aparelhos lançando. E você tem novos influenciadores falando a vantagem de você ter novos aparelhos. E se você não tem aquele aparelho, você não está na moda. Então, o que... É um looping. O que ajuda isso, na verdade, são as propagações. As propagandas que são feitas. Sim, é tudo uma propaganda. Então...
Aí você fala assim, não, mas tudo bem, não é tudo é propaganda, tá bom, mas tudo é uma propagação. Então, por exemplo, a guerra, quanto mais você se envolve, quanto mais você assiste, a política, quanto mais você se envolve, quanto mais você assiste, as tragédias, quanto mais você assiste, quanto mais você se envolve. Ah, mas eu não posso, eu vou ficar alienado? Não, mas a questão é sobre você sempre estar ali envolvido. Uma coisa é você saber o que está acontecendo, é ter condições e noção e saber o que está acontecendo. Né? Outra coisa é você se aprofundar e abraçar tudo. Mas a situação, só quem está nela vai poder resolver e trabalhar com ela. Nessas situações. Você mesmo fala, né? Não dá para salvar o mundo. Não tem como. Não dá para salvar todo mundo. Então, por quê? Porque nem tudo vai acontecer no mesmo tempo. Sim. As lições que eles estão aprendendo lá, dentro da política, dentro das discussões, dentro de outras coisas, eles estão lá, inseridos lá. Eles vão... Mas dá para fazer um pouco. Eles vão decidir se eles vão ir para o lado bom que vai beneficiar todo mundo, sim, ou ir para o lado onde vai beneficiar só eles. Dá para fazer um pouco. E eles têm a noção de continuar ou parar. Vai ter que ser com eles. Dá para a gente fazer a nossa parte. Infelizmente, quando nós estamos aqui, nós estamos cuidando dos nossos afazeres. Sim. E aí, no dia que for a nossa vez, nós vamos ter que fazer a nossa parte muito bem feita. Então, quando você for, de repente, se tratando de política, for escolher um candidato, escolha... Exatamente, faça a nossa parte. Bem mas se você tiver com os pensamentos não conturbados. Exatamente. Se você tiver com pensamento conturbado... Se você tiver com pensamento sadio, você vai saber escolher muito bem, você vai fazer a sua parte, você vai até lá e vai dizer, eu acredito nesse candidato, acredito naquele outro, esse vai fazer o bem, esse outro, e simplesmente levar isso aos céus, levar isso ao nosso Pai verdadeiro e pedir para que ele possa realmente ter a luz necessária para fazer o que tem que ser feito. E na dúvida, é uma coisa que eu sempre falo, e eu falo isso todos os dias. O que Jesus faria? Jesus está lá, os ensinamentos não nos deixam mentir. Na dúvida, é muito claro, é muito simples. O que Jesus faria? O que Jesus faria? Então, por exemplo, não dá para salvar o mundo, mas dá para fazer o mínimo. Dá para fazer aquilo que está ao seu alcance. Mas eu não vou acabar com a fome do mundo. Mas, por exemplo, a gente tem o centro. Lá no nosso centro, nós temos 60 famílias cadastradas. Nós ajudamos essas famílias que passam lá por um cadastro, uma orientação. A gente faz lá as cestas básicas, o bazar, toda uma arrecadação para conseguir ajudar essas famílias. É o que está ao nosso alcance. Então, tudo que estiver ao nosso alcance, a gente consegue proporcionar. É o que a gente consegue. Dentro do nosso mundo, dentro do nosso universo, é o que a gente consegue proporcionar. E você imagina se cada um fizer isso dentro do seu universo, você acha que conseguiria, assim, ter um equilíbrio maior? Ter uma organização maior? É isso que falta. É cada um querer ajudar um pouco mais. Entender, assim, de fazer o que precisa ser feito ali, à sua volta. Não importa que o outro não esteja fazendo, mas você faz a sua parte e que tudo vai ficar bem. Então, vamos encerrando aí a conversa de hoje, né? Foi muito importante. Então, cuidem dos seus pensamentos e pense que você precisa fazer o que tem que ser feito e não aquilo que você quer. Então, o que você tem que fazer é estar no bem e não estar na dúvida, né? Então, agora a oração final para nossa amiga Débora nos agraciar aí com essa E se prece. você tiver lá condições, né, de ajudar com uma cesta básica, ajudaremos 61 famílias. É isso que a gente faz.
né? Sempre tentando proporcionar um pouco mais. Porque todos os dias na nossa porta bate uma pessoa querendo e, infelizmente, a gente não consegue, né, ajudar todo mundo. E a gente tem que falar muitos nãos. E isso é muito triste, né? Mas dentro daquilo que a gente pode, a gente faz. Então, faça você também aquilo que você pode. E faça da forma que você puder. E se você não puder, tá tudo bem. Faça hoje, pensando no que você pode fazer amanhã, para chegar lá amanhã. É isso. Então, vamos pedir aqui, vibrando pelo planeta, vibrando por todos os governantes, vibrando... Ai, fala. Não é para fazer as vibrações? Não, a vibração é do... Não, então fala. A vibração é do... É do Evangelho, é. do Do Evangelho, é. Vamos fechar. Tô tão acostumado que já estava até vibrando, tá vendo? Então vamos agradecer aqui a presença dos bons espíritos e encerrando mais uma vez o estudo do livro. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Muito obrigado. Obrigado a todos os irmãos em casa. Sempre tem aí um anjo do seu lado. Ore, converse com ele, converse com Deus. Você vai ser atendido. É isso aí. Até mais. Obrigado. E lembrando que no dia